Agora, em Minas Gerais, uma médica psiquiatra, ela desafiou policiais. É uma história muito curiosa, dá para ver que a médica devia estar muito alterada, Benjamin. Ela parou o carro dela em Ubá, do lado de uma viatura da Polícia Militar, e pediu para os policiais arranjarem uma vaga para ela. Né? Os policiais falaram, não somos flanelinhas, né? Aí, não é melhor você ir para casa? Não, a gente vai beber. O policial falou, se vocês beberem e saírem de carro, nós vamos prender vocês. Não, porque a minha mãe é juíza. Uma discussão sem nenhum sentido, né, Benjamin? Uma médica de 34 anos, o que acontece? Não, ela está em estado alterado da consciência. Se por uso de substâncias psicoativas ou por alguma doença, a gente não tem subsídios para dizer isso. Mas a história é completamente enlouquecida. Assim, não tem explicação. Ela parece que assim, olha, eu quero ser preso, estou fazendo o possível e o impossível para chamar a tua atenção. Acho que é um pouco isso. Tem uma minissérie da Globo que está terminando esses dias, As Filhas de Eva, que tem uma história um pouco parecida, que é uma psicóloga que num surto com o ex-marido vai lá, quebra o carro dele e isso vai viralizar na internet. Paulo, a gente está vivendo um momento em que os hedonistas e principalmente as pessoas que querem aparecer encontraram um prato cheio. A internet te torna instantaneamente uma celebridade enlouquecida, mas uma celebridade. Hedonismo é a filosofia que busca, de qualquer maneira, o prazer, né? O foco do hedonismo é o prazer. Aparentemente, sim, né? Porque ela disse que ia beber mais uma, não se sabe se já tinha. Mais uma que significa que já bebeu antes e quer beber mais, né? E contando para o policial que vai prendê-la. Dirigindo o carro, né? Pavão, tem coisas difíceis de entender e difíceis de comentar também. Mas né? Então, Paulo, nós somos o país do você sabe com quem está falando? Ela é filha de uma juíza e ela falou isso pro policial. Exato. Aqui em Santos não teve o desembargador que ligou para o secretário de segurança. Olha que ele está querendo me multar como se fosse a coisa mais absurda do mundo. Nós tivemos agora essa semana o juiz do trabalho que foi desmascarado. Desde 2014 denúncias são feitas contra ele, todas as denúncias arquivadas. E aí as gravações, as denúncias dizem exatamente isso. Quando a mulher falou, não quero nada contigo, ele falou, você sabe quem eu sou? Eu sou juiz, eu vou te prejudicar. Então assim, enquanto no Brasil esse tipo de excesso, de abuso de autoridade, e não estamos falando da mãe dela, porque a mãe dela eu não sei nem se sabe dessas coisas, mas nós podemos citar aquela presidente do Tribunal de Justiça, se não me engano, ou do Amazonas ou do Acre, quando o filho foi pego como traficante, foi preso, ela moveu céus e terras entre os pares para ele ser libertado. E depois ela foi afastada por isso. Então, enquanto as nossas autoridades forem corporativistas do mal, porque é aquela tal história, para cada juiz que fala com quem você está falando, nós temos 10 que cumprem com a sua missão. Agora, por que privilegiar esse que é o errado? Por que dar notoriedade ao errado? Nós vimos o desembargador aqui de Santos, o doutor Siqueira, que foi afastado, está recebendo o seu salário sem trabalhar. Que punição é essa? E aí a gente descobre que tinha uma outra desembargadora que foi ameaçada por ele, tem vários casos que estavam arquivados, da mesma forma do juiz do trabalho, e agora essa história. O que deveria ser feito, na minha opinião, é a corregedoria chamar a mãe dela e falar, a senhora está sabendo o que está acontecendo? Isso acaba com o seu caráter, com a sua visibilidade, com a sua autoridade, com a sua idoneidade e tal. E aí deveria ter uma situação, porque a gente não pode culpabilizar a mãe, ela só está utilizando. Mas, infelizmente, no Brasil, nós tivemos agora recentemente aquele caso do PM que matou o campeão de jiu-jitsu, e todas as entrevistas da família do morto na hora do velório se referiam que é um major da PM, que é filho de coronel, que é uma família de comandantes e que nada vai acontecer com ele. Então, enquanto o Brasil for o país da impunidade,
sabe, do abuso de autoridade, e isso valer a pena, nada vai mudar. Isso é desde 1500, é o país do você sabe com quem você está falando. E aí isso é tudo, sabe? Você está numa briga de trânsito, você sabe com quem você está falando? Eu sou amigo de fulano, eu sou amigo de Beltrano. Infelizmente é isso, isso tem que ser coibido. E mais ainda, os policiais que estavam nessa blitz, os policiais que estavam, eles precisam ser protegidos. Porque se for cavocar, esses policiais já devem ter sido transferidos para atravessar criança em escola. Você se referiu a um caso que foi muito discutido há um tempo atrás, que foi essa desembargadora de Mato Grosso do Sul que libertou, ela, na verdade ela não libertou, ela mandou para uma clínica de tratamento. Isso, o próprio filho. O filho traficante, que foi preso em flagrante com 300 quilos de droga, né? Ela foi afastada do cargo, mas foi afastada do mesmo jeito que você falou do desembargador daqui de Santos, que maltratou o guarda municipal por causa do uso de máscara. Ela foi afastada e continua ganhando com o salário mensal, que na época era de 35 mil reais. Eu tenho amigos que são juízes e desembargadores, e é o que a gente comenta particularmente. Eu pergunto para eles e para elas também. Tânia Borges. Eu falo assim, como é que vocês se sentem? Aí todos abaixam a cabeça. Porque é uma grita de todos. Quer dizer, em vez de se fazer um placar positivo do judiciário, das autoridades gerais, tipo, olha, esses são os cumpridores, não. O juiz é pego na mão grande, aí ele é aposentado compulsoriamente. Que prêmio que é esse? Que punição é essa? Eu sou aposentado, eu deixo de trabalhar e continuo ganhando e mantenho o meu cargo, meu título. A gente precisa mudar isso. E esse país, ele continua, e muito mais do que antes, o país do você sabe com quem você está falando? E aí tudo decorre. As autoridades, elas não podem ter esse tipo de proteção quando elas não cumprem a lei. E aqueles que cumprem devem ser protegidos.